Mateus 26, boa tarde. O último vídeo de Mateus 26. Bem extenso, ele tem 75 versículos. Vou tentar ler aqui sem óculos de leitura, né? Fazer um malabarismo aqui. Tá meio caindo a noite, né? Apesar de a lâmpada daqui ser de 200 watts, é bem complicado. Vamos lá. Versículo 71. O último vídeo do sábado, né? Shabat de Deus. O dia do descanso, né? O quarto mandamento. Para quem não sabe, para quem até isso omitiram, né, do evangelho, não só do evangelho, né, da Bíblia, né, além de livro de Enoque e outros evangelhos. Omitiram, inventaram que Cristo morreu aos 33 anos, foi crucificado aos 33 anos, inventaram que o domingo é o dia do Senhor, quando está escrito na palavra. Nessa aqui que nós temos. Não precisa nem recorrer à Bíblia etíope. Se você procurar nessa palavra, você vai ver que o dia do Senhor é sábado, o último dia. E não o primeiro, né? Inverteram de propósito. Já falei em vídeos aqui. Para cultuar o Deus Sol. Satânico, né? Demoníaco isso. Mas vamos lá. Quem deu ordens a eles, né? São o pai deles. Como Cristo falava sempre, né? Quem eram o pai deles. Então vamos lá. Vamos falar de Deus e coisa boa. Versículo 71 de Mateus 26. E saindo para o versíbulo, né? Saindo para o versíbulo. Outra criada ouviu e disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus, o Nazareno. O 17º, o 77º, né? 72º, versículo 72, né? Para ficar bem mais fácil. Fala assim: e ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. Como Cristo havia falado para ele mesmo: você vai me negar 3 vezes. Já negou aqui a segunda vez, né? O versículo 20, aliás, o versículo 73 fala assim: e logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente, também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Então a voz dele, né? A fala dele denunciava. Eram conhecidos, né? Os que seguiam Cristo eram conhecidos até pela fala. E apesar de seguirem a Cristo, né? Na hora que era para confirmar, né? Ele negou como Cristo havia falado. Havia falado que iam traí-lo e que iriam negá-lo, né? Olha só. O versículo 74 fala assim: então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço esse homem. Olha isso. E imediatamente o galo cantou. Pela terceira vez, então, ele negou, né? Então, quantos de nós negamos? Eu já neguei há muito tempo atrás, né? Negava, até conhecer a verdade. Pois que você conhece a verdade te liberta. Daí você não pode mais negar, né? Aí você não nega porque você sente prazer em não negar a Cristo. De que maneira você pode negar a Cristo? Voltando às velhas práticas de templo. Templocentrismo, por exemplo, né? Deixando de levar a verdade e a vida, o genuíno evangelho, e seguindo a manada, que fala que hóstia é o corpo de Cristo, aquela pão que eles chamam de hóstia, né? Bebem suco de uva ao invés de beber vinho, e chamam isso de sangue de Cristo, quando na verdade Cristo estava explicando com matéria, com o vinho, matéria,
pão, matéria, né, com material explicando o espiritual. Era para nós continuarmos a ver, comer a palavra, comer o pão da vida, ler a palavra e divulgar a palavra, os ensinamentos, compartilhar com amor os ensinamentos. Compartilhar com amor com quem quer ouvir. Com quem não quer ouvir, não veja, né? Você, por exemplo, hoje em YouTube e redes sociais, você leva a palavra e quem quer ver, vê. Quem não quer, não vê. É simples assim, né? E o amor de muitos esfriaria. Hoje em dia é difícil alguém ver um vídeo teu que fale da palavra, que fale de coisa correta, de coisa boa, né? O mundo jaz no maligno desde o tempo de Jesus. Imagina, desde o tempo de Cristo. Imagina hoje, se ele falou que pioraria. Então, não negue a Cristo. Se você largou o templocentrismo, se você saiu para fora, a eclésia, como Cristo, né? A palavra eclésia significa isso, tirados para fora, todos que ele tirou para fora do sistema religioso da época, seguiram-no, né? E hoje, né, quem não seguia daquela época dessa maneira, a maneira correta do genuíno evangelho, está despertando hoje. Então seja mais um a despertar, né? Veja o que você pensa disso. Se você for uma pessoa que será desperta, convencida pelo Espírito Santo, né, você vai entender, vai fazer sentido para você. Se não, não tem problema. Continue fazendo o que fazes, né? Então ninguém é obrigado a nada, nem Deus obriga a nada. Mas a gente precisa levar. A gente precisa levar a verdade é a vida. Não podemos levar meias verdades nem heresias, como a do dízimo, por exemplo, que não existe, né? Dízimo era alimentos, que eu já falei várias vezes aqui, dado apenas pelos filhos de Abraão, apenas aos levitas, né? Isso é uma coisa óbvia, está escrito isso. Não sou eu quem estou inventando e nenhum outro que está inventando. Está escrito, ok? Então isso já acabou. Mudou o mandamento, mudou, né? Mudou agora veio a época de Cristo, né? Depois ainda da lei de Moisés veio Melquisedeque, e depois de Melquisedeque ainda veio a de Cristo, né? A fase de Cristo, né? Entendeu? Então você não pode ficar, né? Cristo veio, não abrogou a lei, né? Porque a lei ela acaba se fazendo, né? Acaba se transformando em nós naturalmente. Depois que você começa a seguir a Cristo, você cumpre a lei naturalmente, né? É preciso, né? Cumprir o sábado, que é uma alegria. O sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Para você se alegrar, para você se alimentar, e lembrando, né, que é o dia do descanso do Senhor. Apesar de o inferno se levantar, né, como hoje eu tive que fazer um vídeo, né, eu peguei um advogado para ver o que está acontecendo nas redes sociais, invadindo meu telefone, pausando o telefone, entrando, como tem gente entrando de várias partes do estado de Santa Catarina, Itajaí, Blumenau, Jaraguá do Sul, Pomerode e outras localidades, com aparelhos, né, que não são meus. O único aparelho que eu tenho é esse aqui. Ok? Então eu tive que entrar, vou ter que entrar na justiça, peguei um advogado hoje e até fiz um vídeo hoje porque estava tentando postar o vídeo e ainda estavam me perseguindo. Então, fiz um vídeo, né, para alertar essas pessoas que estão me perseguindo para não fazer isso. E se achar que tem uma coisa contra mim, façam para mim. Cristo falou que poderiam fazer o que quisessem com ele. Blasfemar, xingar, rir, mas não façam o Espírito Santo. Então, quando a gente está levando a palavra, respeite a palavra, pelo menos. Não precisa respeitar a mim. Respeite a palavra, né? Está levando o evangelho, o genuíno evangelho. Se você não concorda, fica neutro. Não fica, sabe? Só que essas pessoas que fazem isso são criminosos, né? Ninguém que seja do bem vai fazer isso. Então, são criminosos. Então, é preciso, né, apesar de estarmos num país onde não há lei, né? País sem uma terra sem lei, infelizmente, né? Com valores invertidos, né? Mas ainda existe um vestígio, né? Um vestígio de lei, e Deus faz cumprir, né? Quando estamos falando da palavra de Deus, estamos falando de coisa boa, né, que ajudam as pessoas, né, a seguir um caminho correto, a se conhecer, né? Assim como eu
recebi de graça também, levo de graça, se conhecer para melhorar como pessoa, né? Mas sempre tem o inferno, os demônios desgraçados, que são desprovidos da graça, que só terão essa vida aqui, não terão outra, né? Então, essas pessoas, elas, né? Alguns deles ainda são filhos de Deus, mas ainda não despertaram. Mas Cristo fala que haverá um tempo que até os escolhidos podem ser enganados. Então pode haver filhos de Deus no meio dessa gente que não sabe. E se Deus vai permitir que o Espírito Santo convença, só ele sabe. Então a gente só faz levar a palavra aos trancos e barrancos, do jeito que dá, né? Sem reclamar de Deus, né? E se colocando como um filho de Deus e não deixando de escarnecer como Cristo fazia. Estão fazendo do evangelho como se fala, um comércio, né? Tem até CNPJ. E Cristo, na época dele, botou para quebrar, né? Falou um monte de verdades. E a gente precisa levar a verdade, então, né? Assim como ele levou a verdade. Sem medo de nada, né? Sem medo de nada mesmo, porque nossa vida aqui é passageira. Vivemos no máximo aqui 100 anos, se muito, né? Passou de 70, a própria palavra fala, passou de 70 é cansaço e fadiga, né? Então, precisamos fazer coisas para o alto, né? Só há um Pai que é Deus e está nos céus. Então temos que segui-lo e obedecer a Ele, não ao homem. Não fazemos nada para o homem, não, né? Fazemos para Ele. Ok? Fiquem com essa palavra. Deixa eu ver aqui. Eu fiz até o versículo 74, né? E agora o 75, que é o último versículo. Vamos lá. O último versículo para acabar esse vídeo. E lembrou-se Pedro das palavras de Cristo, né, de Jesus, que lhe dissera: antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. E, saindo dali, chorou amargamente. Então, para não acontecer isso, né, Cristo dirá naquele dia, né, quando disserem: mas eu preguei a tua palavra, eu curei enfermos, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Ele dirá: aparta-te de mim, pois não te conheço. Por quê? Porque você voltou às velhas práticas do templo, templocentrismo. Voltou a financiar templo. Hoje eu vi um comentário num vídeo ali, no short, de um cidadão falando assim, e pensando como eu pensava antigamente. Que eles precisam de dinheiro, porque o templo tem custo. Claro que tem custo. Eu aprendi que tem custo sim, mas não é para ter o templo, né? Davi se enganou, na verdade Davi não se enganou, Davi não construiu o templo, como o profeta Natan falou, amando de Deus, né? Não construiu, mas Salomão veio e fez o que não era para fazer, que era um templo, tirou o tabernáculo de onde estava, que não era para ser tirado, junto com a Arca da Aliança, e levou para um templo de pedra. Por isso que Cristo fala: rejeitaram a pedra angular, que era ele, né? Então o templo não era para existir. Eu já falei em vídeo, se você quiser saber mais sobre isso, olhem no canal mais vídeos falando sobre isso. Fiquem com essa palavra, logo eu volto com Mateus 27. Fiquem com Deus.